de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas nos olhos cada um de vocês. Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, assentados para ouvir a Tua palavra. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor abra, Senhor Deus, o nosso coração, abra o nosso entendimento, Pai, para que possamos ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. Que toda a dureza do nosso coração, Senhor Deus, que tem nos impedido de Te adorar, que toda a dureza, Senhor Deus, do nosso coração seja quebrada pela ação do Teu Espírito Santo, e nós venhamos a ouvir, Senhor Deus, de maneira pessoal, a Tua voz falando aos nossos corações, e sejamos edificados, Senhor Deus. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse trecho que nós lemos aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, é um dos momentos da Bíblia mais emocionantes. Para os irmãos entenderem o contexto, o apóstolo Paulo ele recebe uma sequência de profecias informando que na ida dele para Jerusalém, ele tinha determinado isso no seu coração, na ida dele para Jerusalém, ele seria preso, ele seria açoitado, e ele toma consciência, que é o que diz o versículo 25, de que nunca mais ele veria aqueles irmãos. E aí, quando ele está partindo para Jerusalém, ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso, ou das igrejas de Éfeso, se reúne com eles num lugar que não é Éfeso, para não causar uma comoção, e ele dirige a ele essas palavras, que são dos discursos mais emocionantes que nós temos nas Sagradas Escrituras. E eu convido os irmãos a lerem a partir do versículo 17 até o final, versículo 35, nos seus lares, para os irmãos perceberem a tonacidade, a emoção que toma conta daqueles irmãos. Então Paulo, ele profere esse discurso àqueles irmãos, àqueles pastores, àqueles presbíteros, se despedindo deles, com a consciência de que nunca mais ele os verá. Então o que a gente tem aqui, irmãos, não é um tratado teológico, não é um discurso vazio, mas é uma palavra pastoral, é a palavra de um pastor missionário, plantador de igreja, a outros líderes, pastores, missionários, também plantadores de igreja. É um conselho de um pai para os seus filhos espirituais. Lembrando que Paulo, ele plantou aquela igreja, então muitos daqueles líderes eram literalmente seus filhos na fé. E é nesse contexto de despedida, de lágrimas nos olhos, de urgência, que o apóstolo Paulo ele vai delinear, ele vai apresentar quais são as marcas de um ministério fiel. E ele vai dizer que o pastor, os presbíteros, os diáconos, a liderança da igreja, ela precisa cuidar da igreja de Deus, o que exige fidelidade à palavra, o que exige vigilância contínua para combater os falsos ensinos, vigilância para que ele próprio não seja pedra de tropeço para a igreja, vigilância para que a igreja trilhe os caminhos do Senhor. E pensando nisso, nós vamos meditar no tema guardando o rebanho de Deus. E nós veremos 3 verdades. Primeira, a responsabilidade de uma consciência limpa, está aí nos versos 26 e 27. Segunda verdade, o chamado à vigilância constante, está no verso 28. E terceiro, o combate contra os perigos internos e externos, está nos versos 29 a 31. O primeiro ponto, a responsabilidade de uma consciência limpa, nós lemos nos versos 26 e 27. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Essas palavras do apóstolo Paulo, essa frase que ele pronuncia, ela é muito impactante quando você compreende o que o apóstolo Paulo tem por detrás, o que ele está pensando para proferir essas palavras.
E eu quero convidar os irmãos a abrirem o texto que a gente leu no início do nosso culto, lá de Ezequiel, capítulo 3, versículo 18 a 21, porque pode ser que nós não tenhamos prestado tanta atenção. Mas eu quero convidar os irmãos a abrir nesse texto, porque é exatamente isso que o apóstolo Paulo tem em mente quando ele vai exortar esses líderes da igreja. Ezequiel capítulo 3, versículo 18 a 21, diz assim: quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não o avisar, e nada disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você avisar o ímpio, e ele não se converter da sua maldade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Também, quando o justo se desviar da sua justiça, e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que você não o avisou, ele morrerá no seu pecado, e os atos de justiça que ele havia praticado não serão lembrados, e você será responsável pela morte dele. No entanto, se você avisar o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e você terá salvo a sua vida. O que é que o Senhor está dizendo aqui para o profeta? Que a missão do profeta é ser um atalaia, é ser um vigia. E o que é que o atalaia tinha que fazer? Ele ficava num ponto mais alto da muralha de uma cidade, e quando ele via se aproximando o exército inimigo, ele gritava, ele tocava a trombeta, tocava o chofar, para anunciar que o exército inimigo estava vindo tomar aquela cidade. E aí o povo todo se organizava, o exército daquela cidade se colocava à frente, para que ela não fosse tomada. E aí o Senhor utiliza essa metáfora, utiliza essa imagem, para dizer que o profeta ele tem essa missão de pregar a palavra de Deus, de anunciar a verdade de Deus, de dizer que é preciso que o povo se arrependa, que é preciso que o povo abandone o seu pecado, que é preciso que o povo se volte para os caminhos do Senhor. Se ele fizer isso e o povo se arrepender, o povo será salvo, o povo será restaurado. Se ele fizer isso e o povo não se arrepender, o povo vai perecer, o povo vai morrer por causa do seu pecado, mas ele terá as suas mãos limpas. Se ele ver o justo pecando e ele não disser, você precisa se converter, você precisa se arrepender, o justo vai morrer pelo seu pecado e ele terá sangue nas suas mãos. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo tem em mente quando ele pronuncia essa expressão. Ele diz assim para os presbíteros: no dia de hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos. Ele está dizendo assim: eu tinha um papel para cumprir para com vocês, que era de pregar a palavra da verdade, que era de ser fiel ao ensino do Evangelho. Eu cumpri o meu papel, eu não abandonei o meu dever, eu não omiti a verdade, eu preguei todo o plano de Deus. Por isso, a minha consciência está limpa. Se porventura algum de vocês se desviar, se porventura algum de vocês sair dos caminhos do Senhor, a responsabilidade não é minha, porque eu tinha um papel, que era de anunciar a verdade, que era de pregar o Evangelho, que era de pregar a palavra de Deus com fidelidade, e isso eu fiz. Se vocês endurecerem o seu coração, é problema de vocês, é responsabilidade de vocês. A minha consciência está limpa. E ele diz aqui por que a consciência dele está limpa: porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Essa é uma das marcas de um ministério fiel, irmãos. Seja do ministério pastoral, seja do ministério presbiterial, dos presbíteros, do ministério diaconal, seja do ministério de liderança dentro da igreja, seja do nosso ministério como pais dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas. A marca de um ministério fiel é falar a palavra de Deus com fidelidade, é falar tudo aquilo que o Senhor nos mandou falar, ainda que seja duro para as pessoas ouvir. Não é falar aquilo que as pessoas querem ouvir, não é falar aquilo que é popular, mas é falar todo o plano de Deus com fidelidade. Plano de Deus significa a revelação completa de Deus, significa que o servo de Deus é chamado para pregar a história da redenção, apresentar a Deus como o soberano Criador do universo,
apresentar o pecado humano e as suas consequências, dizendo que Deus criou o ser humano bom e justo e livre, e o ser humano escolheu viver em pecado, e o pecado trouxe consequências para a humanidade, a miséria, a morte, não só a morte física, mas a morte eterna. Falar sobre a justiça e o juízo de Deus, que um Deus santo, ele pune os pecadores, que um Deus justo, ele age com justiça para com os pecadores, mas também falar sobre a graça de Deus, que em Cristo Jesus há redenção, que em Cristo Jesus há perdão de pecados, e também conclamar o povo que foi redimido a viver em santificação, em obediência à palavra do Senhor, com uma nova mentalidade, com um novo estilo de vida, conclamar esse povo a sua missão de glorificar o Senhor, de anunciar a palavra deste Deus a todos os povos. Esse é todo o plano de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, é que o Evangelho, a Boa Nova, ela não é um fragmento. A palavra de Deus não é fragmentária. Eu não posso escolher ouvir, eu não posso escolher guardar somente algumas partes das Sagradas Escrituras. Todo o plano de Deus precisa ser anunciado, toda a palavra precisa ser pregada. Em tempos como os nossos, tempos pós-modernos, as pessoas não querem ouvir que são pecadoras. As pessoas não querem ser confrontadas em seu pecado. Elas não querem ser iluminadas com a palavra de Deus. Elas estão confortáveis vivendo a sua vida. O que é que elas querem ouvir? Que elas são vencedoras, que elas terão sucesso. O que é que elas querem ouvir? Que os sonhos delas serão realizados se elas tiverem fé no nome do Senhor Jesus. Elas querem ouvir aquilo que agrada os seus ouvidos. Elas não querem ser confrontadas em seu pecado. Mas o apóstolo diz que uma das marcas do ministério fiel, uma das marcas de uma igreja fiel ao Senhor, é pregar a verdade, é anunciar a verdade, ainda que isso angarie perseguição sobre nós, calúnias, injustiças, ainda que nós sejamos ameaçados, rotulados, ainda que sejamos perseguidos e mortos. Uma marca do ministério fiel é a pregação fiel da palavra de Deus. Numa das suas cartas, o apóstolo Paulo vai dizer que cabe ao servo de Deus, cabe ao ministro ser achado fiel. Não cabe a ele administrar melhor, não cabe a ele ser mais inteligente, não cabe a ele ser mais eloquente, mas cabe a ele ser fiel na exposição da palavra de Deus, ser fiel na vivência da palavra de Deus. Essa deve ser a marca da nossa liderança, essa deve ser a marca da nossa igreja, fidelidade à palavra de Deus. Nós não podemos mutilar a palavra de Deus, não podemos mutilar o Evangelho para fazer somente aquilo que nos agrada. Então, quando a palavra de Deus diz assim, orem sem cessar, eu ouço, eu obedeço e eu procuro orar sem cessar. Quando a palavra de Deus diz assim, confia no Senhor e você vai desfrutar as bênçãos, eu quero confiar no Senhor porque eu vou desfrutar as bênçãos. Mas quando a palavra de Deus diz assim, ame o seu inimigo, eu não quero. Ele lá, eu aqui. Amar inimigo? Esse negócio de amar inimigo, isso eu não quero. O que eu estou fazendo, irmãos? Estou mutilando a palavra de Deus. Eu não estou sendo alimentado por todo o plano de Deus. Eu estou escolhendo o que seguir. E a palavra de Deus, o Evangelho diz assim, que nós fomos chamados para morrer para nós mesmos e viver para Deus. Então, fidelidade não é dizer o que as pessoas querem ouvir, mas é dizer o que as pessoas precisam ouvir. E às vezes, quando você fala a partir da palavra de Deus o que as pessoas precisam ouvir, as pessoas não vão gostar de ouvir o que você tem para dizer. As pessoas vão ficar desapontadas com você, vão ficar chateadas, vão te rotular, vão te condenar. O que Paulo está dizendo aqui para aqueles líderes da igreja, aqueles presbíteros, aqueles pastores, aquela liderança das igrejas de Éfeso, é que os pastores, eles têm a responsabilidade de pregar todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus, ensinar aquilo que a igreja precisa ouvir. Que os pais têm a responsabilidade nos lares de ensinar todo o conselho de Deus, de ler a palavra de Deus com os seus filhos, de ensinar essa palavra aos seus filhos, aqueles que estão sob a sua responsabilidade. Inclusive, na igreja presbiteriana, essa é uma responsabilidade que a gente assume. Quando a gente apresenta os nossos filhos para serem batizados, uma das perguntas que a gente responde é essa: você promete, enquanto ele não tiver consciência, de orar com ele por ele, de ensinar a ler para que ele possa ler a palavra de Deus? Prometo. Eu prometo diante do Senhor, prometo diante da igreja, mas em casa, será que eu estou lendo? Será que eu estou orando com os meus filhos? Será que eu estou chamando os meus filhos para que juntos a gente possa louvar o nome do Senhor, para que eles possam ouvir a palavra de Deus? Ser pais fiéis
significa isso, instruir os nossos filhos na palavra de Deus. Cristãos precisam se alimentar de todo o conselho de Deus. É por isso que todo domingo nós estamos reunidos aqui, porque o Senhor nos convocou para que nós pudéssemos ser alimentados pela sua palavra, para que nós possamos ouvir aquilo que nos encoraja, mas que também possamos ouvir aquilo que nos desafia a ser crentes melhores, nos desafia a caminhar em santidade diante dele. Precisamos ouvir todo o conselho de Deus. Viver diante de Deus com a consciência limpa significa ousar dizer a verdade, mesmo quando essa parecer dura, mas falar a verdade em amor. Falar a verdade de Deus com compaixão, como Deus fez por nós, por meio de Cristo Jesus. E a pergunta que fica é, se o Senhor viesse examinar a sua consciência hoje, abra um parêntese, Ele está examinando nesse exato momento, Ele encontraria fidelidade à sua palavra ou Ele encontraria omissão no seu coração? Ele diria para você assim, muito bem, meu servo bom e fiel, muito bem, minha serva boa e fiel. Ou Ele diria, afasta-se de mim, pecador, hipócrita. Como que o Senhor encontraria os nossos corações? Precisamos viver a verdade, precisamos ensinar a verdade, precisamos pregar todo o plano de Deus, toda a palavra de Deus que fala sobre santidade, sobre juízo, sobre fidelidade diante do Senhor. Essa é a primeira marca de um ministério fiel. Mas em segundo lugar, o apóstolo Paulo faz no versículo 28 um chamado à vigilância, que é uma outra marca do ministério fiel, uma outra marca da igreja fiel, ela é vigilante. Ele diz assim no verso 28, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. A ordem do apóstolo Paulo é muito clara, cuidem de vocês mesmos e cuidem do rebanho de Deus. Então, o primeiro objeto de vigilância que um líder fiel, que o pastor, que o presbítero, que o diácono, que quem exerce cargo de liderança dentro da igreja, que pais, que todos nós devemos ter, é o cuidado com a nossa vida pessoal. Ele diz aqui, cuidem de vocês mesmos. O cuidado pessoal precede o cuidado comunitário. Não existe liderança saudável sem uma vida espiritual saudável. Não é possível você vigiar o rebanho de Deus, não é possível você cuidar do rebanho de Deus quando a sua própria vida está um caos. É por isso que ele diz, cuidem de vocês mesmos. Um líder, por exemplo, que não vigia a sua vida devocional, que não lê a palavra, que não ora, que não tira um tempo para estar com o Senhor, ele certamente vai estar vulnerável aos ataques do inimigo, vai estar vulnerável àquilo que acontece dentro da igreja, vai estar vulnerável a agir de maneira não bíblica, não sábia, vai estar vulnerável, não vai saber responder aos ataques que são feitos pelos agentes do diabo quando esses vierem. Por quê? Porque ele não tem a mente de Cristo Jesus. Um líder que não vigia o seu coração, por exemplo, ele pode cair no orgulho. Ele pode olhar e ver as pessoas chegando dentro da igreja, as pessoas dizendo assim, não, eu quero fazer parte desta igreja, eu me identifiquei com esta igreja, e ele pode pensar assim, é mérito meu, é a minha pregação, eu falo muito bem, eu prego muito bem, é a minha administração, é o modo como eu estou cuidando das coisas. Ele pode ser tomado pelo orgulho, ou ele pode ser tomado pela amargura, porque, irmãos, nós somos uma comunidade de santos, mas também somos uma comunidade de pecadores. Nós somos, eu já usei essa metáfora aqui diversas vezes, um hospital onde todos os doentes de todos os tipos estão sendo tratados. Então, logicamente que vai haver insatisfação, logicamente que vai haver comentários sobre a liderança. Alguns vão dizer, olha, que trabalho bom, outros vão dizer, olha, está deixando de desejar. Se a liderança se deixa mover pelo que é popular, por aquilo que agrada, o que vai acontecer? Quando vierem esses comentários ruins, vai se amargurar, vai se ressentir. Eu não quero mais fazer parte dessa igreja. Eu vou embora da igreja porque me olharam torto. Nós precisamos ter o nosso coração assentado em Cristo Jesus. Por isso que nós devemos cuidar do nosso coração, para que não sejamos tomados pelo orgulho, pela autoconfiança, pela amargura. Mas um líder que não vigia os seus pensamentos, por exemplo, ele pode permitir que o pecado venha construir uma fortaleza silenciosa.
O apóstolo Paulo mesmo vai dizer assim: você que está de pé, cuidado para que você não caia. E ele fala no contexto de pessoas que estavam julgando umas às outras dentro da igreja. Todos nós somos pecadores, todos nós somos suscetíveis ao pecado, todos nós podemos cair. E é por isso que nós somos uma comunidade que acolhe, que ama, que perdoa, porque foi perdoada pela graça de Deus em Cristo Jesus. E ele diz assim: cuidado você que está de pé para que não caia, vigie o seu coração. Às vezes a gente tem a tendência e a tentação de pensar assim: não, eu já estou seguro, eu leio a minha Bíblia todos os dias, eu vou com a minha família para a igreja, está tudo certo. Mas às vezes nós cultivamos hábitos dentro da nossa casa, hábitos dentro do nosso coração, nós cultivamos coisas que aos poucos, vão abrindo a cerca do nosso coração para que o pecado adentre. Quando alguém cai em pecado, irmãos, não cai do nada. Puxa vida, do nada o irmão caiu, do nada a irmã caiu. Não é. As cercas vão sendo aos poucos abertas, as comportas vão aos poucos se rompendo, sendo rachadas, até que a pessoa cai, até que a pessoa cede. Então o apóstolo Paulo diz assim: vigiem o coração de vocês, vigiem a vida de vocês, alimentem-se da palavra de Deus, busquem o Senhor em oração, não estejam contentes com a sua vida espiritual, coloquem-se diante do Senhor pedindo o seu favor, pedindo a sua força, pedindo o seu Espírito Santo. Vigiar a si é o fundamento de um ministério saudável, porque ninguém cuida bem dos outros se não cuida bem de si mesmo. Mas o apóstolo Paulo também diz que o segundo objeto da vigilância é o rebanho. É interessante ele utilizar essa expressão, rebanho, porque rebanho remete à ovelha. E se tem um animal que tem menos instinto, que está mais propensa a todo tipo de ataque, é a ovelha. Ela não enxerga direito, ela não tem senso de direção. Se for de noite, ela está completamente perdida, porque ela não sabe se orientar. Ela não tem instinto para se proteger. Ela não tem, para utilizar uma expressão da cultura pop, ela não tem um sensor de aranha, que chega o perigo perto dela e ela se desperta. Não, chega perto dela, se vier de maneira silenciosa, vai trucidar a ovelha. E mais, o pastor por vezes, eu estou falando do pastor que cuida de ovelhas, ele por vezes vai indicar qual é o caminho que a ovelha deve seguir e a ovelha vai se perder. Não sei se vocês já viram na internet aquele vídeo que tem uma ovelha caída num buraco, numa vala, aí alguém vai lá, tira a ovelha e aí ela corre pouco mais à frente, pula na vala novamente. A ovelha é assim, ela não tem qualquer senso de direção. O apóstolo Paulo diz que a igreja é o rebanho do Senhor. De fato, irmãos, por vezes nós nos comportamos assim. Por vezes nós nos deixamos ser cegados pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho. Por vezes nós deixamos o pecado falar mais alto no nosso coração. Por vezes nós não ouvimos o direcionamento da palavra do Senhor, mas nós ouvimos o nosso coração falar. Aquilo que é certo para a gente, o nosso zelo errado, equivocado. E a gente se deixa levar por caminhos tortuosos. Por vezes a gente sofre e se pergunta: por que eu estou sofrendo? Sem parar para pensar que tudo é consequência das minhas ações. Quando o apóstolo Paulo diz aqui que a igreja é como um rebanho de ovelhas, ele está dizendo que cabe a quem foi chamado pelo Senhor para cuidar desse rebanho, cuidar de maneira atenciosa, cuidar de maneira sacrificial, cuidar de maneira diária, como o próprio apóstolo fez, como o Senhor Jesus fez, se entregou pelo seu povo. É por isso que Tiago vai dizer assim: não queiram muitos de vocês serem mestres. Por quê? Porque o juízo vai ser maior sobre vocês. Ser mestre, ser líder dentro da igreja, ser líder dentro do seu lar, dentro da sua casa, cuidar de pessoas que são colocadas pelo Senhor nas suas mãos, exige amor, exige cuidado, exige dedicação, exige tempo. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Cuidem do rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, como supervisores desse rebanho. E essa expressão, ou essa fala de Paulo, no qual o Espírito os colocou como bispos, remete a duas verdades. Primeira, o ministério não é carreira, o ministério é chamado divino. Por que é importante nós pensarmos por essa perspectiva que o apóstolo Paulo está colocando aqui para a gente, irmãos? Que é uma tendência do nosso coração. Olhar para
liderança, e eu não gosto dessa palavra que eu vou utilizar, usar para os cargos de liderança dentro da igreja e ser atraído pelo destaque, pelo poder, pelo status que isso confere. Eu quero ser líder, porque eu quero que as pessoas ouçam a minha voz. O que de fato tem nos motivado a servir na igreja? É o amor pelo Senhor Jesus, é o amor pelo crucificado, é o chamado de Deus, ou são os nossos interesses, as nossas ambições? O apóstolo Paulo diz que existem líderes dentro da igreja, que foram colocados pelo Senhor para cuidar do rebanho, e a responsabilidade deles é colocar, é supervisionar, é olhar, é alimentar, é cuidar muitas vezes de maneira sacrificial, é tolerar aquilo que é intolerável por vezes. Essa é a responsabilidade, e só faz isso direito quem foi chamado pelo Senhor, quem não foi movido por interesses. Na vida ministerial, irmãos, na caminhada pastoral, você vai encontrar candidatos ao sagrado ministério que você olha para a pessoa, você bate os olhos nela e você diz assim: essa pessoa foi chamada por Deus. Essa pessoa, de fato, ela tem desejo de servir o Senhor, ela é abnegada. Mas você vai bater o olho em outras pessoas e pensar assim: não, essa pessoa só quer porque está preocupada com status, com poder, sei lá, com o que ela acha que vai angariar sendo pastor ou sendo presbítero dentro da igreja. Eu já conheci muita gente que todos os sinais indicavam que aquela pessoa não foi chamada para o pastor, mas aquela pessoa fazia de tudo para chegar ao ministério pastoral. Alguns, infelizmente, conseguem. E quando conseguem, eles causam um impacto negativo sobre a igreja. O apóstolo Paulo está dizendo assim: se você almeja servir dentro da igreja, como líder, como presbítero, como pastor, como obreiro, olhe para o seu coração e pergunte: qual é a sua motivação? É o chamado de Deus ou é outra coisa? Mas uma outra coisa mais interessante é que o apóstolo Paulo diz que a igreja é de Deus, não nossa. Ele diz assim: a qual ele comprou com seu próprio sangue. Uma coisa que nós precisamos entender, todos nós, irmãos, a começar por nós líderes, é que a igreja não é nossa. A igreja não é do pastor, a igreja não é dos presbíteros, não é do conselho, a igreja não é dos diáconos, a igreja não é das famílias mais antigas que se congregam na igreja, a igreja não são dos mais novos que chegam com disposição de servir. A igreja é do Senhor. Foi o Senhor que comprou a igreja, foi o Senhor que resgatou a igreja com seu próprio sangue. Quando nós temos essa dimensão, nós entendemos que nós fomos chamados para servir. Todos nós estamos aqui não para sermos espectadores, mas para sermos servos uns dos outros. Entendemos que o ministério pastoral ou qualquer ofício dentro da igreja é um encargo para servir os irmãos, não para angariar qualquer coisa, mas para servir os irmãos, porque o Senhor comprou a igreja com seu próprio sangue. Ela é preciosa demais para Ele, e nós fomos chamados para servir, para alimentar, para cuidar desse rebanho. E também nos dá uma outra perspectiva. Não é só os líderes têm uma responsabilidade maior, notavelmente, mas todos nós temos uma responsabilidade para com o Senhor. Todos nós fomos chamados a encorajar uns aos outros. Todos nós fomos chamados a animar uns aos outros. Todos nós fomos chamados a corrigir uns aos outros. Todos nós fomos chamados a preservar a unidade que Cristo conquistou com o derramado do seu sangue e não permitir que qualquer outra razão venha desfazer essa unidade. Todos nós, é uma responsabilidade mútua, uma responsabilidade nossa. Então, se Cristo deu a sua vida pelo rebanho, se Cristo deu a sua vida pela sua igreja, cabe a nós dar atenção a este rebanho, vigiar a nós mesmos e aos nossos irmãos, para não cairmos nas ciladas do inimigo, dedicar o nosso tempo a ela, interceder pela igreja. Vocês já perceberam que a grande maioria das vezes, quando a gente vai orar, inclusive como igreja, a gente ora mais pelos nossos pedidos pessoais? Não que seja errado, é bom, o Senhor pede que nós façamos isso, mas quantas vezes a gente ora pela unidade da igreja? Ou quanto tempo na nossa oração a gente ora pedindo assim: Senhor, aviva a tua igreja, Senhor. A tua igreja está desanimada, Senhor. Fortalece, dá sabedoria para aqueles que estão conduzindo o teu povo. Senhor, a minha família, Pai amado, faz com que a minha família seja um exemplo dentro da igreja. Quantas vezes nós oramos por missões? Quantas vezes nós oramos para que a nossa igreja seja despertada para levar o evangelho lá fora? Quantas vezes nós oramos pelas igrejas que estão sendo perseguidas? Quantas vezes nós oramos por avivamento no meio do povo de Deus? Pouquíssimas vezes. Não é que seja errado, é bom,
é recomendado pelo Senhor orarmos pelas nossas necessidades, mas o Senhor também manda, e manda muito mais, nós orarmos pelo seu povo, a igreja que Ele comprou com seu sangue. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que uma das marcas de uma igreja saudável, de uma igreja verdadeira, de uma igreja fiel, é que ela é uma igreja vigilante. Pastores vigiam, presbíteros vigiam, oficiais, diáconos vigiam, líderes vigiam, mas todo o rebanho também vigia, para que a igreja não venha cair nas ciladas de Satanás. A igreja é o espaço onde uns vigiam, uns intercedem, uns olham uns pelos outros. Mas por fim, Paulo fala sobre o combate contra os perigos internos e externos. E talvez essa seja uma das advertências mais sérias aqui nesse texto. Vejam comigo os versos 29 e 30. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Paulo está dizendo que esse rebanho que foi comprado com o precioso sangue de Cristo, ele vai ser atacado externamente e internamente. E ele diz que ele vai ser atacado por lobos vorazes que vão atacá-lo sem misericórdia. Imaginem vocês uma matilha de lobos que não come há semanas. Imagina que ele se depara com um rebanho de ovelhas bonitinhas, branquinhas, suculentas. O que é que ele vai fazer? Ele vai atacar para destruir, ele vai atacar com voracidade para destroçar aquelas ovelhas. Essa é a imagem que o apóstolo Paulo está pintando aqui. Ele está dizendo que a igreja é um rebanho que está submissa, está propensa aos ataques do mundo. E ele diz que esses ataques eles são externos, ele nomina aqui lobos vorazes. Então a igreja vai ser atacada por fora e a igreja vai ser atacada por dentro. E sempre existiram, irmãos, e sempre existirão lobos vorazes tentando destruir a igreja. No tempo do apóstolo Paulo eram os mestres gnósticos que diziam assim: olha, não ouçam o ensino dos apóstolos, existe uma verdade que eu tenho aqui comigo, que Jesus falou só para mim, venha, ouça essa verdade, se conecte com o sagrado e você vai se encantar com Deus, você vai descobrir a verdade. Existiam também os judaizantes, que era aquele grupo que chegava assim e dizia: olha, tudo bem, é bom você acreditar em Jesus, mas você precisa também obedecer à lei de Moisés, você precisa se circuncidar, você precisa obedecer os ritos judaicos, você precisa continuar fazendo sacrifícios. Havia os filósofos sedutores que chegavam com a sua filosofia para seduzir a igreja. Nos nossos tempos, são os falsos evangelhos. Teologia da prosperidade, teologia do coaching, teologia sabe-se mais o que lá, que chegam e dizem: olha, se você vier para a igreja, se você tiver fé no Senhor Jesus, você vai prosperar, você vai ganhar, você vai ter o melhor desta vida, tenha fé e você não vai ter depressão, tenha fé e você vai ser 100% saudável. Falsos evangelhos, evangelhos que são distorcidos pela vaidade dos homens. É só você abrir a sua rede social, e aí vai depender do seu algoritmo, e aí você vai ver lá, no YouTube, no Instagram, no Facebook da vida, todo tipo de coisa sendo dita em nome do Senhor Jesus, e às vezes são coisas tão absurdas que eu me pergunto, como que esse ser humano consegue arrastar atrás de si uma multidão? Porque o nosso coração é ambicioso, as pessoas que vão atrás dele, elas querem de fato o melhor desta vida, elas querem paz, elas acreditam naquilo, elas são movidas. O coração dela, o ouvido delas é coçado pelas palavras deles, por isso que elas vão atrás dele. Então, no nosso tempo, são esses falsos evangelhos, essas teologias rasas, essas filosofias que parecem espirituais, mas são antibíblicas. Inclusive, existem líderes que são carismáticos, sorridentes, abraçam todo mundo, que vão e ouvem você no seu momento de necessidade, já com uma intencionalidade por detrás, e eles conseguem atrair um grupo atrás de si, que ama, que adora, que faz o que ele quiser, que vai para onde ele vai. E a igreja está propensa a esse tipo de coisa, está submissa a esse tipo de coisa. Paulo diz que essas pessoas não pouparão o rebanho. Essas pessoas
atacarão o rebanho, essas pessoas tentarão destruir o rebanho. Mas o mais assustador está no versículo 30. Vejam comigo, ele diz assim: e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Lembremos, irmãos, o apóstolo Paulo está falando aqui com os presbíteros da igreja de Éfeso, com a liderança das igrejas de Éfeso, e ele diz assim: olha, do meio de vocês também se levantarão lobos vorazes que arrastarão atrás de si discípulos. Ou seja, é possível, irmãos, que no nosso meio, no meio do povo de Deus, existam pessoas que sejam respeitadas, membros antigos, até mesmo líderes dentro da igreja, que estejam empenhados em distorcer a verdade, que não entenderam o seu chamado, que não entenderam o Evangelho. E essas pessoas não estão preocupadas com pregar a palavra de Deus, com anunciar, com viver a palavra de Deus com fidelidade. Elas estão preocupadas, interessadas em outras coisas. E ele diz que essas pessoas arrastarão atrás de si discípulos. O que essas pessoas querem é discípulos. Isso é doloroso, irmãos. É doloroso, mas é real. É real. É possível haver pastores, é possível haver presbíteros, é possível haver líderes que estejam mal intencionados e que sejam utilizados por Satanás para levar, para arrastar os incautos atrás de si. Pessoas que não têm maturidade, pessoas que não têm discernimento na palavra de Deus. E, infelizmente, via de regra, isso acontece. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui: sejam vigilantes, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas nos olhos cada um de vocês. Vigiem. Vigiem para que vocês não sejam enganados. Vigiem para que vocês sejam alimentados pela genuína palavra do Senhor. Vigiem para que vocês, ao invés de seguirem homens, sigam a Cristo Jesus. Vigiem para que vocês não estejam, e aqui ele direciona aos líderes especificamente, para que vocês não estejam mal intencionados, que o desejo do coração de vocês seja servir ao Senhor e servir ao seu irmão, sendo fiéis a Ele, sendo fiéis àquele que comprou a igreja com o seu sangue, que comprou a igreja com alto preço. E o pior de tudo é que vão pensar no rebanho. Se tem um rebanho de ovelhas e um lobo vai se aproximando, as ovelhas ainda conseguem balir. Bé, bé, conseguem balir. E o pastor consegue ouvir. Então os perigos externos são mais fáceis de ser identificados. É mais fácil você ver alguém que não está falando a palavra da verdade. É mais fácil você ouvir alguém que está distorcendo o Evangelho. Mas os perigos internos, eles são mais sutis. Por exemplo, se uma serpente ela se coloca dentro do rebanho, as ovelhas não vão perceber. Como eu disse para vocês, elas são míopes, não têm instinto de sobrevivência. Então a serpente, o escorpião, os animais peçonhentos, eles conseguem entrar no meio do rebanho com maior facilidade. E o prejuízo que eles causam é muito maior. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, que precisamos vigiar, precisamos estar atentos. A pergunta é: você seria capaz de reconhecer um falso mestre, um falso ensino, se você visse? Para que você reconheça, você precisa de quê? Ser encharcado da palavra de Deus. Você precisa de ser maduro, de ter conhecimento da palavra de Deus, senão você se deixa levar por qualquer vento de doutrina. Então Paulo diz aqui que uma verdadeira igreja fiel ao Senhor, verdadeiros líderes, eles têm a consciência limpa, vigilância pessoal, cuidado pelo rebanho, defesa contra os falsos mestres e lágrimas sinceras. E eu queria deixar aqui algumas aplicações para os irmãos. Primeira, vigie o seu coração. Pergunte a si mesmo: o que é que você tem ouvido? O que é que você tem pesquisado? O que é que você tem lido? Com quem você tem convivido? O que é que tem ocupado a sua mente? O que é que tem ocupado o seu tempo durante a semana? O que é que tem cativado o seu coração, tomado o seu amor? O apóstolo Paulo diz assim: vigie o seu coração. Diariamente nós precisamos estar em vigilância. Diariamente nós precisamos cuidar do nosso coração para não cedermos ao pecado, para não sermos usados por Satanás. Ele coloca também que nós devemos vigiar as nossas influências, ou seja, com quem você está convivendo, o que está entrando dentro da sua casa,
dentro do seu lar? O que você está assistindo? Todas essas coisas, elas moldam a nossa mente e, consequentemente, moldam a nossa fé. E nós precisamos estar atentos no que entra na igreja, nos discursos, nas práticas que entram no meio da igreja. Mas nós precisamos estar atentos também com o que entra dentro da nossa casa. Às vezes o mundanismo não é o estilo de música que você ouve, não é o estilo de roupa que você veste, mas são atitudes puramente materialistas que tomam conta da nossa mentalidade, do nosso coração, e a gente reproduz. Muitas vezes o mundanismo é a nossa vaidade. Para o mundo, a vaidade é um valor. Para nós, a vaidade é morte. Então nós precisamos rejeitar a vaidade, mas muitas vezes nós somos vaidosos. Paulo diz também que nós devemos vigiar a igreja, ou seja, ao invés de só vir para a igreja, nós precisamos ser parte ativa do rebanho. Nós precisamos cuidar uns dos outros, orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, animar uns aos outros, acolher uns aos outros. Isso faz parte da nossa vigilância. E por fim, uma quarta aplicação que eu quero deixar para os irmãos é que sejamos dóceis ao ensino da palavra de Deus. Sabe qual é o antídoto para o falso ensino? O antídoto para as práticas incoerentes, para a falta de integridade no nosso coração, é nós sermos submissos à palavra de Deus. Nós sermos completamente submissos ao senhorio de Cristo. É um coração cheio da verdade. Então, não seja negligente na leitura bíblica, não seja negligente na oração, não seja negligente na comunhão com seus irmãos, porque nós somos chamados a ser uma igreja que ama o Senhor e que vive a verdade de Deus, que está alerta, que é madura, que é cuidadosa e que está desperta. Amém? Vamos